Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar com você que está querendo desistir da pessoa mais importante da sua vida, você. A vida está te fazendo chegar até o seu limite? Ela está arrancando de você o que você pensava que jamais perderia? Ela está te colocando de frente com os teus próprios medos? Ela está te obrigando a escolher entre desistir ou continuar, mesmo sem forças? Eu sei que esse momento é um dos piores momentos que podemos passar. E é nesse ponto, quando o chão parece ter desaparecido, que a maioria se entrega à perdição. Mas você não, pois hoje você vai fazer a diferença em sua vida. Fica comigo até o final. Porque no fundo há algo em você que ainda pulsa, algo que insiste mesmo quando o seu corpo está cansado e a alma está pedindo trégua. Essa coisa se chama o poder da essência, e ela é o que te mantém de pé quando todo o resto se desaba. Aproveita e já curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal IOD-BRL. E vamos juntos passar reflexões positivas a todos que precisam encontrar a sua paz emocional. Pois juntos somos mais fortes para fazer desse mundo um mundo melhor. Há dias em que para você, levantar da cama é um ato de guerra. Um ato de coragem, não é mesmo? Pois ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém te entende. Mas você se levanta mesmo assim, com o peito pesado, o olhar vazio e o coração cheio de rachaduras de tantas decepções. Porque dentro de você há uma voz que sussurra que a batalha ainda não acabou. E é essa voz, pequena mas real, que separa os que se perdem dos que se reencontram. Não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre não se abandonar quando tudo te convida a fazer isso. Muita gente vai dizer que desistir é fraqueza, mas quem vive de verdade sabe que o verdadeiro abandono começa quando você desiste de si mesmo, enquanto continua fingindo que está tudo bem. Isso faz você cometer um grande erro, pois mentir para si mesmo é a pior mentira. Quantas vezes você se deixou por último? Colocou pessoas em primeiro lugar, entregou a sua confiança para alguém que não te deu nenhum valor. Quantas vezes você tentou agradar todo mundo e acabou vazio? Quantas vezes você gritou por dentro e ninguém te ouviu? A vida moderna te ensina a correr, mas não te ensina a sentir. E quando você sente demais, dizem que é drama. Mas não é drama, é humanidade. E o que o mundo mais teme é gente que sente, que pensa, que questione. Porque quem sente demais, enxerga demais. E quem enxerga demais não aceita mais viver dormindo. Não cai em narrativas. Há um peso em ser alguém que sente, mas também há um poder. O poder de saber que cada lágrima é um lembrete de que você ainda está vivo. E enquanto você estiver vivo, há tempo. Tempo para recomeçar, para curar, para reconstruir o que foi quebrado e transformar o que restou. O que te trouxe até aqui não foi sorte, foi a sua resistência. E resistência é uma palavra que o mundo não entende, porque o mundo só vê o resultado. Ninguém olha quantos tombos você levou para chegar onde você chegou. Mas você sabe o que custou. Você sabe quantas vezes você precisou engolir o choro e seguir em frente. Você sabe quantas vezes sorriu com o peito em pedaços, só para o dia não vencer. Isso é coragem, meu amigo. É a mais silenciosa e verdadeira de todas. Não se engane, ninguém tem a vida totalmente resolvida. A diferença é que alguns aprenderam a andar com as feridas abertas e ainda assim não deixaram de andar. Outros, infelizmente, decidiram sentar no meio do caminho e esperar que a dor passasse sozinha. Mas a dor não passa.
Ela é uma professora que te olha nos olhos e pergunta: e agora vai aprender ou vai fugir de novo? A vida inteira é feita dessa escolha: fugir ou encarar. E a cada vez que você encara, algo dentro de você muda de forma. Você deixa de ser quem era e começa a ser quem precisa ser. E esse é o processo mais doloroso e mais bonito que existe, o de se transformar. Nunca desista de você. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando as vozes de fora dizem que é tarde demais, mesmo quando as vozes de dentro tentam te sabotar. Porque dentro de você ainda há espaço para a vida florescer de novo. Não importa o que disseram, o que fizeram, o que tiraram de você, o que é seu de verdade, ninguém toca. Podem te ferir, te atrasar, te confundir, mas apagar o que você é, isso ninguém consegue. Há uma força escondida em cada desespero, um aprendizado dentro de cada erro, um renascimento dentro de cada perda. A vida tem uma forma estranha de nos ensinar. Ela destrói o que é falso para que o verdadeiro finalmente apareça. E quando isso acontece, você entende que nada foi por acaso, que até o caos tinha propósito. Você só precisava passar por ele para descobrir o tamanho da sua alma. A maioria desiste não porque é fraca, mas porque está cansada. E você tem o direito de se cansar, sim. Você tem o direito de parar um pouco, respirar, chorar, duvidar. Mas nunca se esqueça, descanso não é desistência. Desistir é quando você decide que não vale mais a pena lutar por si mesmo. E isso é algo que a vida não perdoa. Porque quando você desiste de você, o mundo inteiro desaba junto. Mas quando você escolhe continuar, mesmo sem certeza, o universo encontra um jeito de abrir caminho. É quase mágico. As portas se movem, as pessoas certas aparecem e a vida, pouco a pouco, começa a te devolver o que você pensou que havia perdido. Então, mesmo que o mundo te empurre, resista. Mesmo que ninguém acredite, continue. Mesmo que tudo te diga o contrário, lembre-se, o amanhã só existe para quem sobrevive ao hoje. E se você está ouvindo isso agora, é porque o seu amanhã ainda está te esperando. Há um momento em que a dor para de gritar e começa a sussurrar. É quando você percebe que a vida não vai voltar a ser como era e que talvez isso nem seja algo ruim. É o instante em que o medo de perder dá lugar à consciência de que talvez fosse você quem estava se perdendo o tempo todo, tentando segurar o que já não queria ficar. E esse é o tipo de dor que ninguém ensina a lidar, porque é a dor do vazio depois do caos. A dor do silêncio depois da guerra, a dor de olhar para dentro e ver o que sobrou. Mas é ali, nesse buraco frio e sem cor, que você finalmente encontra o que nunca procurou. Você mesmo, o verdadeiro. O que não precisa de aplausos, o que não depende da validação de ninguém, o que sabe que viver não é vencer sempre, é resistir com dignidade. E é aí que a vida começa a mudar. Não porque as coisas melhoram, mas porque você muda o jeito de olhar para elas. Você para de correr atrás do que dói e começa a caminhar em direção ao que faz sentido. E isso muda tudo. A vida, no fundo, não quer que você tenha tudo. Ela quer que você entenda o que realmente precisa. E acredite, é muito menos do que te fizeram acreditar. Você não precisa de aprovação, de luxo, de controle. Você precisa de paz. E paz é uma coisa que só nasce quando você para de guerrear com o que é. Quando você aceita que o passado não volta, que o outro não muda e que o futuro não vai esperar você estar pronto. A vida não para te dar tempo.
Ela segue, e se você não acompanha, fica preso num tempo que já acabou. Você pode até dizer que não aguenta mais, e tudo bem. Mas não diga que desistiu, porque desistir é cortar o fio da própria história antes de descobrir o final. E o final pode ser completamente diferente do que você imagina. Às vezes o que hoje te quebra é o que amanhã vai te curar. Mas você só vai descobrir se continuar. Só vai entender se suportar o agora. A dor não vem para te destruir. Ela vem para limpar o caminho. Ela te arranca do que é pequeno, te obriga a crescer, te força a soltar o que te prende. A vida te machuca para te acordar. E quanto mais você resiste, mais dói. Mas quando você para de lutar contra o inevitável e começa a fluir com o que é, algo muda. Você começa a enxergar que talvez nada estivesse realmente dando errado. Talvez só estivesse te tirando do lugar onde você nunca deveria ter ficado. E é por isso que nunca se deve desistir de si mesmo. Porque é no momento em que tudo parece sem sentido que o verdadeiro sentido começa a nascer. Mas ele nasce no escuro. Nas noites longas, nos dias em silêncio, nas lágrimas que ninguém vê. Nas vezes em que você caminha sozinho e pensa, não vai dar, mas dá. E quando dá, você olha para trás e entende que não era o fim, era o início do seu amadurecimento. A vida te desmonta para te ensinar a viver sem disfarces. Nunca desista de você, porque o mundo vai tentar te convencer a isso todos os dias. Vai te mostrar pessoas mais bonitas, mais ricas, mais seguras. Vai te comparar até que você comece a duvidar do próprio valor. Mas o mundo mente. A comparação é o maior roubo de energia que existe. Ela te faz esquecer que o teu tempo é único, que a tua jornada tem um ritmo próprio. E se você passar a vida tentando se encaixar em padrões que não são seus, vai morrer sem nunca ter se conhecido. E não há nada mais triste do que ser um estranho dentro da própria história. Há uma solidão que cura e outra que destrói. A que destrói é quando você se afasta do mundo porque perdeu a fé nas pessoas. A que cura é quando você se aproxima de si mesmo porque finalmente entendeu que ninguém vai te salvar. E é nesse segundo tipo que você renasce, porque é nele que você percebe que, na verdade, sempre teve tudo o que precisava, só não sabia usar. A sua força sempre esteve aí, enterrada sob camadas de medo, culpa e necessidade de aceitação. E quando você se liberta disso, o impossível começa a parecer possível. A vida não te deve nada, mas te dá tudo o que é necessário para evoluir. E evolução não é sobre subir, é sobre mergulhar, é sobre se encarar de frente e ter coragem de admitir o que ainda te prende. É sobre olhar para as próprias falhas sem se odiar por elas. É sobre parar de culpar o mundo e assumir o próprio destino. E isso, meu amigo, é libertador. Porque quando você entende que tudo o que te acontece é um chamado para crescer, o sofrimento muda de forma. Ele deixa de ser castigo e se torna direção. Então não desista de você quando o mundo estiver pesado. Não desista quando o amor falhar, quando o trabalho te cansar, quando o sonho parecer distante. Não desista quando ninguém entender o que você sente. Não desista quando o tempo parecer lento, porque às vezes a vida te atrasa só para te alinhar. E aquilo que parece perda é apenas preparo. O que você chama de demora é o universo te treinando para sustentar o que vem depois. Acredite, nada é em vão. Nem o que doeu, nem o que te quebrou, nem o que te fez duvidar. Tudo isso está te empurrando para o que você realmente nasceu para viver. E quando o dia chegar, e ele vai chegar, você vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido.
Vai entender que o tempo não te puniu, ele te moldou, e que a dor, no fim, não era inimiga, era professora, e que tudo que parecia o fim era, na verdade, o início de uma nova consciência. E você vai sorrir. Um sorriso calmo, de quem sobreviveu a si mesmo, de quem entendeu que a vida não é sobre vencer, mas sobre permanecer inteiro mesmo quando tudo se despedaça. Chega um instante em que a dor se cansa de doer, e o que sobra é uma estranha paz. Uma paz que não vem porque tudo deu certo, mas porque você, finalmente, parou de lutar contra o que não pode mudar. É o momento em que a vida deixa de ser uma corrida e passa a ser um caminhar consciente. Você já não precisa provar nada. Não precisa mais implorar por atenção, nem mendigar amor, nem correr atrás do que não se sustenta. Você só precisa estar inteiro, mesmo que o mundo continue quebrado, estar presente, mesmo que ainda doa, estar vivo, mesmo que o cansaço te visite de vez em quando. Nunca desista de você, mesmo quando não houver ninguém ao seu lado para te lembrar quem você é. Porque um dia, inevitavelmente, todos se afastam. E é nesse silêncio que você aprende a ser a própria companhia, o próprio abrigo, a própria resposta. A solidão, quando compreendida, deixa de ser castigo e se torna encontro. É nela que você descobre que o amor que mais cura não vem de fora. Ele nasce quando você decide não se abandonar. A vida é feita de fases e nenhuma delas é eterna, nem a dor, nem o medo, nem o vazio. Tudo passa, mas o que fica é o que você aprende enquanto atravessa. E se há algo que o tempo ensina, é que desistir de si mesmo é o único erro que realmente custa caro. Porque quando você se abandona, perde o único lugar que poderia chamar de lar, o próprio coração. Então, antes de dizer que não aguenta mais, lembre-se de tudo o que já suportou. Lembre-se das vezes em que o mundo te empurrou e você ficou. Das vezes em que ninguém acreditou e ainda assim você seguiu. Das vezes em que o medo gritou e você respondeu com coragem. Lembre-se de que há uma força em você que já provou o quanto é capaz. Você não chegou até aqui à toa. Há um motivo para ainda estar de pé, mesmo com o corpo cansado e o coração pesado. Você é prova viva de que é possível resistir ao impossível. Um dia, você vai se olhar no espelho e perceber que o que chamava de fraqueza sempre foi sensibilidade. Que o que chamava de atraso sempre foi proteção. Que o que chamava de perda sempre foi libertação. A vida tem um jeito misterioso de te livrar do que não é teu, mesmo quando você insiste em segurar. E é só quando você solta que ela te mostra o que estava tentando te entregar o tempo todo, a paz de ser quem você é. Não desista de você, porque ninguém mais pode viver a tua história. Ninguém mais pode sentir o que você sente, nem sonhar o que você sonha. Você é único, mesmo que o mundo tente te moldar. Você é necessário, mesmo que não se sinta. Você é forte, mesmo que ainda duvide. E quando o peso vier, quando o cansaço bater, quando a mente disser que acabou, respire. Respire fundo e lembre-se, o recomeço sempre começa com um simples fôlego. A vida recomeça toda vez que você decide continuar. A beleza nas cicatrizes que você carrega.
Elas não são marcas de derrota, são provas de sobrevivência. São medalhas invisíveis de quem enfrentou o que muitos fugiriam. Você é feito de pedaços que não se encaixam perfeitamente, e é exatamente isso que te torna real. As tuas imperfeições contam histórias que o mundo precisa ouvir. Não esconda o que viveu, transforme em força. Porque o que te doeu um dia, amanhã pode salvar alguém que passa pela mesma dor. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de tudo: usar a própria escuridão para iluminar o caminho de quem vem depois. Nunca desista de você, porque a vida ainda está te esperando. Não para te provar nada, mas para te mostrar que ainda há muito a sentir, muito a descobrir, muito a viver. As feridas um dia cicatrizam. O coração aprende novos ritmos e a mente encontra novos horizontes. O que hoje é desespero, amanhã pode ser gratidão. Mas só se você ficar, só se você resistir, só se você acreditar que ainda há algo dentro de você que vale a pena cuidar. A vida não quer te ver perfeito, quer te ver presente. Quer te ver tentando, tropeçando, aprendendo, levantando. Quer te ver inteiro, mesmo aos pedaços. Quer te ver humano. E isso, por si só, já é um milagre. E se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, algo dentro de você ainda acredita. E isso basta. Não precisa entender tudo agora. Só não desista. Continue. E deixe a vida te surpreender. Nós da IOD-BRL queremos te agradecer de coração por ter ficado até o fim. Cada palavra que você ouviu foi escrita para lembrar que você ainda é importante, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. Você não está sozinho. E se este vídeo te tocou de alguma forma, ajude essa mensagem a alcançar quem precisa ouvir o mesmo. Curta este vídeo, se inscreva no canal. Compartilhe nos grupos com seus amigos, com quem você ama. Porque talvez alguém, em silêncio agora, esteja precisando exatamente disso. De um lembrete de que ainda vale a pena continuar. E é isso que fazemos aqui, IOD-BRL, palavras que curam, despertam e transformam. Fica bem e até o próximo vídeo.